Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 3, essa a semana 3. Não esqueça de se inscrever no canal, curte esse vídeo, se precisar falar comigo pode me procurar no Instagram. Lembrando que a gente tem vídeo novo todo domingo. Pode pegar seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Bom, pessoal, vamos lá. A gente vai falar hoje um pouco sobre os regimes totalitários. Regime totalitário, como o próprio nome diz, são regimes políticos que tentam ter um controle total aí da população, do seu país. Então, esses regimes totalitários, eles vão surgir aí na primeira metade do século XX e eles vão estar baseados no controle absoluto. A gente vai ter, então, um líder ou um partido político controlando aí essa sociedade. Entre as características dos regimes totalitários, a gente tem o culto ao líder. Então, o líder ele é colocado como alguém especial, como alguém que tem uma capacidade muito maior. O unipartidarismo, então a gente tem a presença de apenas um partido político. A doutrinação, então desde cedo todos aprendem que aquele líder é que é o principal, ou que aquele partido político é o principal, tudo isso. Desde cedo é colocado aí para os habitantes daquele lugar. Centralização do poder na mão desse líder ou do partido, o uso do terror, então o medo é uma grande forma de controlar a população, a censura se diz apenas o que o governo quer que se diga, a militarização, então a gente tem a força militar do lado do governo, criação de inimigos internos ou externos, então a gente sempre tem um inimigo que deve ser combatido, e o único que conseguiria combater esse inimigo seria o líder, ou o partido. E o nacionalismo exagerado, então exacerbado, exagerado, então a gente tem a ideia de que aquele país ele é melhor do que os outros, ou que aquele país está sendo colocado em uma situação ruim e que ele deve se impor sobre os outros países aí. A gente vai ter aí, entre esses regimes totalitários, o fascismo, que vai ser um sistema político nacionalista e antissocialista surgido na Itália no final da Primeira Guerra Mundial. O líder desse movimento, desse sistema, vai ser o Benito Mussolini, ok? E ele vai conduzir aí a Itália após aí a Primeira Guerra Mundial, ok? Além do fascismo, a gente vai ter o nazismo. O nazismo, que é essa corrente totalitária que vai surgir na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. O líder desse movimento vai ser o Adolf Hitler. E uma grande diferença que a gente tem entre o nazismo e o fascismo é que no nazismo a gente vai ter o que a gente conhece como antissemitismo, que é o que? A ideia de que os nazistas criavam de que os judeus eram os culpados pelos problemas que a Alemanha enfrentava e que eles tinham que ser eliminados da sociedade. Também a ideia de que os alemães faziam parte de uma raça superior. Então isso vai ser uma característica do nazismo, que não tinha no fascismo. Beleza? Pessoal, o nazismo vai colocar em prática o que a gente conhece aí como Holocausto, que vai ser o genocídio de judeus, então a morte sistemática de judeus. Não apenas judeus, outros grupos também vão ser mortos aí pelos nazistas. Então a gente vai ter grupos como os dos ciganos, homossexuais, negros, todos eles vão ser perseguidos e vão ser colocados à margem da sociedade. O Holocausto vai ser colocado em prática principalmente aí durante a Segunda Guerra Mundial. Essas populações, principalmente os judeus, eles eram colocados à margem da sociedade, eles eram colocados para fora nos chamados guetos, e depois eles começam a passar por um processo em que eles eram mandados para os campos de concentração. Então eram lugares em que esses judeus ficavam presos. Hoje em dia, a gente usa não só campos de concentração, mas também campos de extermínio. Por quê? A partir de 1942, a gente vai ter o extermínio sistemático dessas pessoas que estavam presas nesses campos, então, de trabalho, e as pessoas vão começar a ser mortas aí. A gente vai ter uma morte de mais ou menos 6 milhões de pessoas dentro dos campos de extermínio. Uma grande discussão que a gente tem é se a população realmente sabia exatamente o que acontecia lá dentro ou se a população não sabia o que acontecia lá dentro. Porque o Hitler ele chegou no poder eleito, Ele conquistou o poder na Alemanha e os alemães acreditavam nele. E até que ponto os alemães sabiam ou não sabiam o que ele fazia nos campos de concentração,
ok? Pessoal, aí eu trouxe para vocês a entrada de Auschwitz, né, um dos campos de extermínio, né, que foi utilizado aí no Holocausto. E eu trouxe também os vários outros campos de extermínio que a gente tem e o número de mortos aí que eles tiveram. Agora vamos às atividades. Na número 1 está dizendo o seguinte: após a Primeira Guerra Mundial e a criação e a crise de 1929, uma onda de insatisfação popular tomou conta da Europa e começou a ameaçar a elite dominante. Estes, por sua vez, temiam que essa movimentação resultasse no crescimento das revoluções socialistas, a exemplo do que vinha acontecendo na União Soviética. Diante desse cenário é que surgiu o nazifascismo. Leia a matéria ao lado e em seguida responda as questões. Então a gente tem uma matéria, né? O título dela aí, ó. Entenda o contexto em que surgiram os regimes totalitários de direita. No período entre guerras, movimentos ultranacionalistas ganharam poder. A ascensão desses governos foi uma reação ao comunismo. Então, a gente vai ver aí as perguntas. Na letra A está perguntando o seguinte: em que contexto surgiram esses movimentos? Aí eu trouxe para vocês no próprio enunciado um trecho marcado, olha só. Após a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29, uma onda de insatisfação popular tomou conta da Europa e começou a ameaçar a elite dominante. Temiam que essa movimentação resultasse no crescimento das revoluções socialistas, a exemplo do que vinha acontecendo na União Soviética. Então, em qual contexto que vai surgir esses movimentos, né? O nazifascismo? Em um contexto de crise, né? Então, a gente vai ter aí, depois da crise de 29, o mundo vai estar quebrado e a gente vai precisar de um governo que resolva esse problema, e algumas pessoas vão acreditar que só um governo totalitário que resolva isso, e também um medo das revoluções socialistas, né? Então, esses movimentos vão surgir num cenário de crise e também medo do socialismo. Beleza? Vamos lá. Quais países protagonizaram o surgimento desses movimentos? A Alemanha nazista e a Itália fascista, ok? Então, Alemanha e Itália. E quais os principais líderes desses movimentos? Na Alemanha a gente vai ter o Hitler e na Itália a gente vai ter o Benito Mussolini, né? Os dois aí chefiando o nazismo e também o fascismo. A gente vai ter outros movimentos, né, na Europa também, mas aqui a gente está falando só do nazifascismo. Agora vamos aí analisar algumas das imagens. Olha só, as imagens abaixo trazem características do movimento nazista implementado por Hitler na Alemanha. Então, olha só, a gente tem aí algumas tropas vendo o pronunciamento aí do Adolf Hitler. E na imagem 2, a gente tem parada de nazistas organizada em Viena, na Áustria. Então, a gente também aí tem uma exibição, né? Esse símbolo que a gente tem aí é a suástica, que é o símbolo do nazismo. E aí a gente tem a pergunta. Observem as imagens com a ajuda do seu livro didático ou com o auxílio da internet. Liste as principais características do nazismo presentes na imagem. Então eu trouxe algumas dessas características e a gente vai ver quais delas aí que fazem parte da imagem. Culto ao líder, unipartidarismo, doutrinação. Então esses três aí, claramente a gente consegue ver. Né? O culto ao líder, porque olha a tropa aqui, ó, assistindo, né, todo mundo parado aí assistindo o pronunciamento do líder, né, no caso Hitler. O unipartidarismo, um partido só. Doutrinação, então você ensina desde cedo através da escola, mas também através de passeata, através de discurso, né, o poder daquele líder, né, no caso Hitler. Centralização do poder, o poder está todo na mão dele ali, o discurso é dele. O uso do terror, o medo, o uso do exército. A censura, então aquilo que está fora do que o governo pensa não pode ser dito, não pode ser mostrado. Militarização, uma sociedade altamente militarizada, muitos soldados. Criação de inimigos internos ou externos. Quais os grandes inimigos dos nazistas? Os judeus e o nacionalismo exacerbado. Então, todas essas características a gente consegue ver nas imagens. Né? Se vocês quiserem colocar só as 4 primeiras aí, né? As 4 primeiras são as principais. O culto ao líder, unipartidarismo, doutrinação e centralização do poder. Beleza? Agora vamos aí às próximas. Na 3, observe as imagens abaixo. Elas trazem cenas rotineiras de campos de concentração na Alemanha nazista. Então, na imagem 1, a gente tem prisioneiros desnutridos no campo de Mauthausen, libertos em 5 de maio de 1945. Então, a gente pode ver o estado em que essas pessoas se encontravam. Então, eram pessoas que ficavam sem comida, muitas vezes sem água, né, subnutridas, ok?
Depois a gente tem na imagem 2, crianças sobreviventes de Auschwitz. A gente vai ter aí muitas crianças que vão morrer, né? As crianças, os mais idosos, eles morriam na maioria das vezes logo que eles entravam nos campos de concentração, porque eles não eram uma mão de obra que poderia ser utilizada. E do lado a gente também tem uma imagem mostrando como essas pessoas dormiam, né? O lugar onde elas dormiam no campo de concentração em Auschwitz, ok? Agora vamos às perguntas. Na letra A, as imagens 1, 2 e 3 mostram prisioneiros em campos de concentração da Alemanha nazista. A partir das imagens, identifique o que eram esses campos e qual o seu principal objetivo. Então, pessoal, o que eram esses campos de concentração? Eram, na verdade, prisões, né? Eram locais em que eram mandados os judeus, em que eles eram aí aprisionados, eles sofriam maus tratos, eles tinham uma alimentação muito ruim. Então isso aí eram os campos de concentração. Hoje em dia, como eu falei para vocês, se discute também que na verdade não era um campo de concentração, era um campo de extermínio. Né? E qual que era o grande objetivo dos campos de concentração? Tirar os judeus de dentro da sociedade, né? Tirar ele do convívio da sociedade e colocar ele, né, naquele lugar, naquele campo de concentração. Na letra B, a partir da análise das imagens, descreva como deveria ser a vida em um campo de concentração. A vida era fácil? Então, olha só, vamos observar as imagens aí novamente. Tinha alimentação? Tinha uma vida digna? Essas pessoas, né? Os locais em que as pessoas viviam eram locais que as pessoas podiam ter uma boa saúde? Não. Então, a vida era muito difícil. As pessoas passavam fome, as pessoas sofriam violência das mais diversas formas. Ok? E na letra C, porque a população não se revoltava contra esse tipo de ação. Então a gente tem aí a discussão de que a população, se a população realmente sabia ou não sabia. Porque na época, pessoal, o governo fazia algumas propagandas de que o campo de concentração não era ruim, né? Faziam como se o campo de concentração fosse um lugar em que os judeus viviam, em que eles trabalhavam, em que eles tinham um pouco de liberdade, tinham uma vida sadia e tudo isso. Então, por que a população não se revoltava? Porque, na verdade, a população talvez não tinha real consciência do que estava acontecendo. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Meus alunos, por favor, me mandem as atividades pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Já coloquei uma playlist aqui com todos os vídeos do 9º ano. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!